apesar de uma simples novela, é carregada de beleza e sensibilidade, apresentando-se ao leitor recheada de lições. Não se esqueçam da Rosa, nosso primeiro livro do quadro Vamos falar sobre esse livro? Olá, caros leitores! Mais um domingo juntos com muita alegria. Hoje vamos iniciar nosso quadro Vamos falar sobre esse livro, que se trata mais ou menos de resenhas. Não se esqueçam da Rosa, é um livro de Giselle de la Porta Nicoleles, ilustrado por Célia Kofuji. Maravilhosamente ilustrado, aliás. Um livro de rara sensibilidade, que mostra não apenas a beleza da cultura japonesa, mas também as consequências da destruição causada pela explosão da bomba atômica em Hiroshima. Hanako, uma garota de 13 anos, corre risco de vida, pois sofre de osteopatia, degeneração progressiva dos ossos, uma doença que tem origem genética. As células reprodutoras de seu pai foram afetadas pela radioatividade a que esteve exposto durante a explosão da bomba. Sem saber ao certo quanto tempo lhe resta de vida, Hanako vai registrando em seu diário as reflexões que faz sobre as guerras e suas vítimas. Não se esqueçam da Rosa, uma novela maravilhosa carregada de lições. Não é à toa que é um dos meus livros favoritos. Nossa personagem principal se chama Hanako. Eles têm nomes japoneses, mas eu vou falar brasileirado para ficar de mais fácil entendimento e provavelmente no Brasil os nomes deles seriam falados assim mesmo. Mas a história não começa com ela, começa com seu pai Akio, lá em Hiroshima, quando ele era criança, onde explodiu a bomba. E por sorte ele saiu ileso daquele acidente. Ileso. Mas a sua família não. Isso fez com que ele se mudasse para o Brasil, morasse com seus tios e se formasse em medicina. Akio se casou com uma mulher chamada Maria e tiveram 3 lindas filhas. Os capítulos são 5 e são lindamente ilustrados e divididos. O primeiro capítulo se chama O Despertar, o segundo, Sol a Pino, o terceiro, O Meio do Dia e o quarto, O Entardecer. Já o quinto, Esse Fez Noite, que são fases diferentes do dia e também da vida de Hanako. Nessa época, Hanako, cujo nome significa Filha da Flor, foi a primogênita deles e a mais queridinha também. Praticamente 2 anos depois veio Yoshiko, cujo nome significa Filha da Bondade. E, praticamente 2 anos depois de Yoshiko, veio Mieko, a mais falante das 3, cujo nome significa Filha que merece ser bela. Hanako, diferente das suas irmãs, era um pouco mais tímida, gostava muito de ler e ela fez amizade com a bibliotecária, que inclusive estava prestes a se casar. Como boa parte das meninas com a idade dela, que começa na história com 12 anos, ela tinha um crushzinho no Lúcio, que por acaso também gostava dela. E, nossa, e como Hanako era madura e inteligente para sua idade, tão inteligente que uma vez pediram para ela fazer uma redação. Ela fez a redação, ficou tão impecável, mas tão impecável, que a professora foi lá, chegou e disse: "Que vergonha, Hanako, por ter pedido ajuda de seus pais, nota 0, e nunca mais me faça isso." Ah, Hanako, tão inteligente, tinha o sonho de ser escritora, escrevia tão bem, ela ficou muito, muito, muito triste e não se defendeu. Até que essa notícia chegou em casa e os pais, para surpresa dela, foram pro colégio reclamar disso. Então ela lá na hora teve que escrever uma redação. A diretora chegou na sala com os pais dela e mandou que a professora fizesse isso, né? Aí propôs um tema e ela foi lá e escreveu na horinha a redação perfeita. E a professora sem graça foi lá e falou: tá bom, tá bom. Ah, os pais de Hanako, Akio e Maria. Akio e Hanako eram assim, como melhores amigos. Hanako chamava pelo nome porque ela gostava muito do nome. O nome Akio é tão delicado e gentil quanto o pai realmente era. Ele era muito admirado pelos seus pacientes e pelas pessoas ao redor, pelos amigos, pelos conhecidos ou pelos desconhecidos. Akio conquistava qualquer um, era carinhoso, gentil, sorridente e muito esperançoso, positivo. Maria era uma mãe clássica, severa, porém carinhosa, amorosa, gordinha, fofa. No primeiro capítulo, O Despertar, além da bomba em Hiroshima, aparece o nascimento da Hanako. E logo, no segundo capítulo, Sol a Pino, é o diário dela. Hanako gostava tanto do diário de Anne Frank, você provavelmente já ouviu falar ou já viu esta capa em algum lugar.
Pra falar assim de uma forma rápida, Anne Frank foi vítima de uma guerra e ela teve que ficar escondida por um grande tempo. E ela tinha um diário que deu o nome a esse diário, Kitty, o nome do diário dela. E inspirada em Anne Frank, Hanako foi e ganhou esse diário da sua irmã mais nova, Mieko, pra falar sobre a paixãozinha dela pelo Lúcio. Mas não era a única coisa que ela escreveria naquele diário, ela mesma afirmou. Mas sem querer ela acabava falando um pouquinho sobre o Lúcio. Portanto, o segundo capítulo foi dedicado ao diário dela. Já o terceiro capítulo, o meio do dia, é onde começa uma coisa estranha. Hanako começa a se sentir muito cansada. A mãe dela pergunta: Hanako, você ainda não se vestiu pra escola? Aí ela fala: ah, mãezinha, estou tão cansada. E começa a notar uma coisa estranha na Hanako. Ela fica muito magrinha, sua fácil. E o pai dela é médico, mas no dia ele não pôde ver aquilo. Então quando ele voltou de uma, se eu não me engano, foi uma conferência, o trabalho do médico lá, levam a um especialista em genética e descobrem que Hanako estava com uma doença decorrente da radioatividade que o pai dela ficou exposto há mais ou menos 40 anos atrás. Hanako estava sofrendo de osteopatia, degeneração progressiva dos ossos. E pior, talvez suas irmãs ou os netos ou bisnetos de Akio e Maria fossem ter algum problema decorrente da bomba. Obviamente o casal fica muito triste pela filha, mas Hanako continua tendo esperanças, continua falando de coisas incrivelmente maduras para a idade dela, continua fazendo perguntas simples sobre a doença. Ela sabe o estado dela, mas ela não se desespera. Então, no capítulo 4, O Entardecer, que tem inclusive uma imagem bonitinha, como os outros capítulos do Entardecer, Hanako volta a escrever em seu diário e apresenta-se como alguém que está em uma fase de resiliência. Em meio às coisas que ela fala sobre o seu dia a dia, inclusive que ela completara 13 anos de idade, ela também fala um pouco sobre a doença e também continua comparando-se com Anne Frank. E tem um trecho que me chamou muita atenção. Ela falando sobre o diário. Não vai ser nem de longe tão importante quanto o diário de Anne Frank. Não estamos em guerra, nem vou ser levada para um campo nazista. Mas será que não? Não trago em mim, no meu sangue e ossos, na minha vida, a marca da guerra? Não serei uma vítima, igual a todas as vítimas como Anne, da violência, do desrespeito à vida humana e talvez pior. Porque nasci tanto tempo depois, inocente, quando tudo parecia perdoado, resgatado. Mas há coisas que não têm perdão. Não quero que o meu coração se encha de ódio. O ódio só destrói. Mas é impossível deixar de pensar como são injustos esses homens que comandam o mundo, que mandam inocentes morrerem nos campos de guerra, quase meninos, deixando os corações das mães mortos em vida. Que simplesmente olham mapas e apertam botões. Para onde será levada a humanidade? E esse é um trecho de uma história que se passa em 1985. O quinto capítulo já começa de uma forma especial. A madre, a diretora do colégio de Hanako, que é uma freira, chega pra ela e diz que uma escritora vai visitar o colégio. E Hanako fica uau, porque ela também quer ser escritora. E, portanto, a diretora gostaria muito de apresentar Hanako à escritora. Chegou o dia da palestra e Hanako, carregada no colo de sua mãe, que nem conseguia mais andar, Hanako já ficava muito cansada após a ginástica, não conseguia mais fazer natação. Pois é, ela estava num ponto que não conseguia andar simplesmente. Uma escritora de meia idade chamada Ariadne observou, Hanako assim, mas não assim, mas observou assim de lado, sabe? Pra dar sessão de autógrafos e tal. E elas começaram a bater um papo. Aí Hanako contou pra ela a situação dela e disse uma coisa curiosíssima. Que ela se identificava extremamente com Anne Frank, porque elas foram vítimas da mesma guerra. E a Ariadne, a escritora, ficou tipo: não, vocês não foram vítimas da mesma guerra, você nasceu muito depois de Anne Frank, queridinha. Não, mas não é isso. É que meu pai, lá onde ele morava, caiu uma bomba.
E aí, acabou que a radiação passou por ele e foi pra mim. Agora eu tô assim. Aí ela explicou, melhor do que eu dizendo, a história disso. Pra Ariadne, isso foi uma imensa surpresa encontrar alguém assim. E ela ficou tão tocada, tão inspirada, que ela quase chorou. As lágrimas tremavam, mas ela não podia chorar na hora. Então ela resolveu escrever uma história sobre Hanako, mas não contou isso pra ela. Ela contou pra Madre Alicia, que é a diretora do colégio. E aí ela ficou meio assim e ela disse, né? A Ariadne disse que gostaria muito de escrever a história de Hanako a fim de denunciar, mostrar o mal desse mundo, né? Abordar isso. E aí tem uma baita, né? Uma baita troca, não sei se vocês perceberam, porque um passarinho me contou que essa história, Não Se Esqueçam da Rosa, é verídica. Não sei. Hanako, suada, cansada, até um pouco ofegante, se despede da escritora Ariadne e elas até trocam um olhar sinistro, porque Hanako foi uma surpresa para Ariadne por ela ser alguém que, apesar de grandes problemas, tá ali ainda sendo positiva, tá ali ainda sendo boa, não está chorando, está falando com toda a calma do mundo sobre o problema dela. Logo a história vai pro seu final com Hanako e Akio conversando, né? O que você gostaria de presente? Pergunta ela. E ela diz que gostaria de sarar. Então ele falou que iam fazer de tudo para encontrarem um tratamento para Hanako. Foi uma noite, como propôs o título do capítulo, porém chuvosa. E eles eram tão unidos, aí ele disse pra Hanako então que iam só eles dois pra São Paulo procurar o tratamento e iam fazer o que for preciso pra Hanako sarar e seu problema melhorar. E aí, lá fora, na chuva, Hanako vê uma rosa, uma linda rosa, e ela comenta com o pai que gostaria muito de que aquela rosa fosse tirada, ela queria aquela rosa, e ele falou, tem certeza? Ela tá tão bonita, livre ali na chuva. Aí ela diz, tem razão. E pra você ver como as frases dela eram, né, bem chocantes, aí ela fala assim, é mesmo aquilo, deixa ela, dura tão pouco, eu sou parecida com uma rosa também, vou durar tão pouco. E ele responde, não fique triste, minha filha, você é uma caibará, a rosa vermelha, não existe outra igual, tenha certeza, você é única. Por isso terá seu tempo de flor. Tem todo um diálogo e a história termina assim. O Akio dizendo para sua filha, Bara ou Asuredaide. O que significa? Eu descobri. Gostaria de descobrir? Cara, eu tive o prazer de reler esse livro, é incrível. E realmente termina num mistériozinho de será que ela vai conseguir se curar? Será que ela vai morrer? Será que eles vão mesmo viajar? Como é que será que vai ficar a família Yoshiko e Mieko? Elas vão continuar felizes como sempre foram? Vão continuar falantes, né? Yoshiko, uma menina bem comunicativa, conquistava qualquer um ao redor, e Mieko, uma menina falante. E o Lúcio, um garoto muito dedicado à nossa linda protagonista. E, enfim, esse livro é carregado de lições e eu aprendi e reaprendi lendo e relendo esse livro, que inclusive leva bastante da cultura japonesa deles pra gente, alguns recados bem legais sobre idosos, até mesmo um pouquinho da culinária, assim, bem pouquinho. Tem outras coisas assim dentro, por isso que eu digo que vale super a pena você ler esse livro, ele é baratíssimo. Mas assim, eu encontro na internet por R$15 e também encontro por R$40, então tome cuidado, entendeu? Encontre um site de confiança, da mesma forma que não caia de comprar um livro por um preço caríssimo, que não é o preço desse livro. Tem apenas 60 e poucas páginas e é uma novela, então é bem curtinho, gente, vale super a pena. Não é lindo? Tem gente que se emociona com Não Se Esqueçam da Rosa. Gente, essa semana eu tive uma surpresa enorme, fui participar de uma live e acabei ganhando a divulgação, então também gostaria muito de agradecer a Beatriz do Mundo dos Livros. O canal dela eu vou deixar aqui na descrição o link, e que ela é minha primeira amiguinha dessa comunidade do YouTube, assim, que eu faço pelo YouTube, então eu tô muito feliz e muito grata. E o canal dela é muito legal, não é só sobre leitura, como parece, mas tem também, assim, as lives são super divertidas. Hoje, 18 horas, vai ter uma live sobre o Dia do Rock. Então vale a pena se inscrever no canal dela e acompanhar, que ela faz leituras super divertidas com você.
E também se inscrevam no meu canal se você está aqui pela primeira vez. É um prazer te ter por aqui. Um grande beijo, espero que tenha gostado e tchau, tchau, caros leitores!